Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas online, né? Hoje a gente vai revisar o conteúdo do livro 2, né, para as turmas do 7º ano, né, tanto da manhã quanto da tarde. Na resolução de exercício dos capítulos que nós vimos antes das férias, né? O capítulo 1, Viagens Ultramarinas, e o capítulo 2, Ocupação do Oriente e da África Ocidental. Eu coloquei aqui alguns itens importantes que vão ajudar a gente a responder as questões, certo? Habilidades que vocês vão ter que desenvolver para isso. Entender, novamente, como é que era o processo de expansão marítima e por que ele ocorreu, né? Tendo em vista a crise que as nações europeias passavam aí no final do capítulo, né, na Constituição dos Estados Nacionais Modernos, e a necessidade de uma busca de uma nova rota comercial para o Oriente, né? Tudo isso vai ser influenciado pela unificação precoce, né, de Portugal e também pelo seu pioneirismo nas grandes navegações, que vai ser incentivado principalmente pela política mercantilista, né, que vai buscar acumular metais preciosos, que isso era a medida da riqueza na época para tornar uma nação mais poderosa que outra. E também vai mostrar um pouco no capítulo, né, e nas questões do contato que os portugueses vão ter com os africanos e também com os asiáticos, com as Índias Orientais, que na época eram vários territórios. Era a Índia, a China, o Japão, certo? E eles chamavam isso de as Índias Orientais, certo? E também, nesse contato, vai haver uma espécie de etnocentrismo, de achar que a cultura do europeu era superior à do outro, vê-lo com estranhamento, inclusive com preconceitos, né? Então, pegue o seu livrinho digital, abra aí na página 157 e 158, no Desenvolver e Aplicar, para a gente começar a responder as questõezinhas, tá? Outra coisa importante, quem não tem acesso ao livro digital, né, pode responder pelo seu livro físico, e quem não tem livro, anota o conteúdo dos slides, né, tira as dúvidas que vai acontecer na nossa live, né, que agora vão ter lives para debater com vocês, né, os tira dúvidas e algumas perguntas que vocês tenham, né, curiosidades. E eu coloquei aqui as atividades que nós vamos desenvolver hoje e também algumas que vocês vão se desenvolver em casa, tá? Hoje nós vamos responder especificamente o desenvolver e aplicar da página 157 e 158 e as atividades da página 177, certa questão 1. Vamos começar pela página 157 e 158 do capítulo 1, tá bom? A novidade de hoje é usar o livrinho digital com vocês, né? Uma ferramenta importante que era utilizada por nós e que agora a gente vai colocá-la no cotidiano de vocês, certo? Tá aí, ó. Nosso livrinho digital, aberto na página 157 e 158. Acompanha por ele, se não puder, acompanha pelo seu livrinho físico mesmo, tá? O que acontece, galerinha? Essa questão que vai envolver as navegações portuguesas, ou a origem das navegações portuguesas, ela vai ajudar a gente a desenvolver quase todo o conteúdo do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, saca só na questão aí, vamos lendo e comentando, tá bom? Por muitos anos, contou-se que havia em Portugal uma escola especializada em navegações, a famosa Escola de Sagres. Para quem não conhece, a Escola de Sagres é um dos mitos da historiografia portuguesa, né, no qual o príncipe ou infante Dom Henrique, ele organizaria, né, ou ele organizou uma escola de navegadores para ajudar no processo da expansão marítima, né? E alguns historiadores discordam do surgimento dessa escola, acham que essa escola é lendária, e algumas pesquisas recentes, inclusive que está presente aí no texto de vocês, vão mostrar como é que vai se desenvolver a origem das navegações portuguesas. Diz assim, ó. Acredita-se que inúmeros navegadores tenham se formado nessa escola, o que foi responsável pelo sucesso português nas navegações atlânticas e índias. No entanto, nos últimos anos, historiadores têm defendido uma outra versão. Leia o trecho a seguir. Esse aqui, né, que vocês possam visualizar melhor. Abrir mais aqui o texto. Tá? Pronto. Assim, ó. Já Tomás Oscar Marcondes de Souza escreveu que existia uma escola, mas ela não era tão badalada assim, nem ficava na cidade de Sagres, né?
ensinou-se assim, mas em Lagos, ao sul de Portugal. E de lá partiam para a costa ocidental da África. Ele está falando aqui justamente do processo que vai dar início à expansão marítima, que é a conquista de Ceuta, e também o périplo africano, que é navegar atravessando a África para chegar no Oriente, que era a forma como os portugueses pensaram, e não mais ir pelo Mediterrâneo, que estava fechado, né, tomado tanto pelos mercadores italianos como pela expansão muçulmana, né, e também não tinha como a rota terrestre continuar seguindo, porque elas eram dominadas pelos bizantinos e posteriormente pelos turco-otomanos, né. É engraçado destacar que o primeiro contato que os portugueses vão ter com a arte ou os instrumentos de navegação vai ser via os próprios povos muçulmanos, né, que viviam na região da Península Ibérica, na época da famosa Guerra de Reconquista, e vão trazer lá da China, lá do Oriente, né, os instrumentos de navegação que vão ser criados por ele, mas que vão ser bem apropriados pelos portugueses, como a bússola, que ajudava a se localizar aí no espaço geográfico, né, e se orientar dentro do mar. Também o astrolábio, que ajudava a medir a distância, né, e de um lugar para outro, né, a medir, tanto em terra quanto em mar, a localização geográfica e a direção a ser seguida, né, e também o leme de popa, que vai ajudar o barco a ter uma tração melhor e também se tornar mais rápido. E também a famosa caravela. Todo mundo acha que a caravela foi inventada pelos portugueses, mas outros povos já tinham uso desse tipo de embarcação, só que os portugueses vão se apropriar dele e vão construir um novo projeto que vai ser famoso nas grandes navegações, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele afirma, no entanto, que o ensino era rudimentar, e somente nos últimos anos do reinado de Dom João houve, de fato, estudos científicos relacionados à navegação portuguesa. Ele está tentando dizer que no início a navegação portuguesa era rudimentar. Inclusive, alguns historiadores brasilianistas, né, lusitanos e brasileiros, né, como o Caio Prado Júnior, vai dizer que esse tipo de navegação no início era uma navegação de cabotagem. Os portugueses iam até, né, o litoral, utilizando-se da pesca, mas não iam ao alto mar. Esse tipo de navegação era conhecido como navegação de cabotagem. Tá? Na época também existia uma coisa interessante. As técnicas de navegação tinham desenvolvido, a tecnologia para isso também, né? O desenvolvimento econômico, mas a mentalidade ela tinha uma espécie de dualidade, né? Essa dualidade permeava dois aspectos. O primeiro aspecto era de acreditar que a Terra era chata, né? Que se eu navegasse em direção à linha do horizonte, eu podia cair num abismo, que não mais existiam monstros marinhos, seres mitológicos, né? Inclusive como o Kraken, que afundava os navios, etc., dragões podiam afundá-lo e tal. Então, essa mentalidade estava presente, né, no imaginário dos europeus, né, em especial dos portugueses, chamavam o mar de o mar tenebroso, né. E também havia uma outra versão dessa mentalidade, que era justamente o gosto pela aventura, pelos desconhecidos, né, por desbravar novas terras, por descobrir novas coisas, né. E isso vai alimentar, né, inclusive algumas lendas, como aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda vai descrever na visão do paraíso, né? Que ao descobrir novas terras, os portugueses acreditavam que aquilo seria uma espécie de paraíso terrestre, né? O paraíso terrestre descrito na Bíblia, um Éden na Terra, né? E eles vão confundir esse Éden na Terra com o Brasil, quando chegar aqui, né? Para quem não sabe, é daí que vem a origem do nosso nome. A gente vai falar disso posteriormente, quando estivermos falando de colonização, tá certo? Continuando. Ele afirma, no entanto, que o ensino era rudimentar, que somente nos últimos anos do reinado de Dom João houve de fato estudos científicos relacionados à navegação, que chegaria ao apogeu com Dom João III entre 1521 e 1557. Você pode ver que quando os portugueses realmente vão desenvolver técnicas científicas de navegação, a expansão marítima já estava acontecendo há mais de 100 anos, né? Ela deu início lá no século XV, no início do século XV, com a conquista de Ceuta, que vai tomar o território que era africano, mas que estava sob o controle dos muçulmanos, né? E que, nesse contexto aqui, as grandes navegações já tinham acontecido, né? E eles vão aprender a navegar justamente com essas primeiras experiências. Os portugueses eram exímios navegantes, mas não tinham a exclusividade sobre o conhecimento, que foi trazido pelo intercâmbio com os povos árabes, né?
Nenhum segredo era privativo dos náuticos portugueses. A caravela não era invenção nem uso exclusivo deles, né? Eu disse para vocês que a tecnologia da caravela já existia e que eles vão utilizá-la a seu favor. Lúcia Tadeu, a escola de Sagres realmente existiu? Perguntinha. Aventuras na História, 1º de fevereiro de 2008. Vamos aí para a pergunta, tá? Letra A. De acordo com o texto, como os portugueses melhoraram seus conhecimentos de navegação, certo? Eu esbocei aqui uma respostinha para ajudar vocês. Assim, ó. Primeiro, como afirma o texto, essas experiências foram adquiridas com a navegação em lagoas e aquelas restritas ao litoral, né? A famosa navegação de cabotagem, certo? A pesca do bacalhau, o comércio com outros povos, né? A posição geográfica que possibilitava os portugueses a navegar. O segundo, né, elemento é o intercâmbio cultural que eles vão ter com os mercadores árabes, que vão trazer justamente os instrumentos de navegação e o aprendizado das suas técnicas, certo? E em terceiro lugar, a busca por uma nova rota comercial para o Oriente, né? A busca das famosas especiarias, através das famosas práticas mercantilistas, né? A necessidade do acúmulo primitivo de capitais, né? O acúmulo de metais preciosos, a busca por metais preciosos, o metalismo, a balança comercial favorável, né? Vender caro e comprar barato ou não comprar, né? Explorando as terras que foram conquistadas e etc. Tá? Então, item A, respostinha aí, anota, tá? B. Qual é a importância de sabermos que os portugueses não tinham a exclusividade nos conhecimentos de navegação? É verdade que os conhecimentos de navegação, outros povos já tinham esse conhecimento, né? Os chineses já tinham esse conhecimento, os fenícios na antiguidade tinham esse conhecimento, né? Nesse mesmo período, né, os povos nórdicos ou vikings também tinham esse tipo de conhecimento, porém, os portugueses, ao entrarem em contato com a cultura dos povos árabes e com os seus instrumentos de navegação trazidos da Ásia, vão incorporar a sua cultura, que já era navegadora, e vão desenvolvê-la para que eles possam se embrenhar aí no processo de expansão marítima, certo? Eu esbocei aqui uma respostinha básica. A importância é que mesmo os portugueses não sendo os únicos a terem o conhecimento da navegação, né, eles foram, nesse período, mais aventureiros e tiveram mais iniciativa que outros povos. Eles buscavam uma nova rota para o Oriente, né, para voltar no período, né, posteriormente das cruzadas, né, ao intercâmbio comercial entre o Ocidente e o Oriente, que havia sido fechado tanto pelos árabes como pelos turco-otomanos, tá? Item C. Não tem item C. Então, anota as duas respostinhas, tá? Do item A e do item B. E agora nós vamos para a atividade da página 177, tá certo? Então, quem está com seu livro, abra aí na página 177, no capítulo 2, né? Que eu vou abrir aqui no meu livro digital, tá certo? Tá chique, pivete, pensa o quê? Na última página, tá, galera? Tá lá embaixo. Aqui. Pronto. Nessa atividade da página 177, ele vai debater alguns temas. Primeiro, o contato que os portugueses vão ter com os povos africanos e o estranhamento que isso vai dar, né? De forma preconceituosa, de achar que a sua cultura era superior à do outro. E essa visão, para quem não sabe, foi um relato descrito, né, pelo Duarte Pacheco Pereira, talvez um dos navegadores mais importantes do processo da expansão marítima, apesar de não ser tão conhecido dos brasileiros, mas por incrível que pareça, o Cabral não foi o primeiro português a explorar as terras brasileiras, certo? Em 1498, o primeiro português a explorar as terras brasileiras, inclusive no litoral do Maranhão e do Amazonas, foi o Duarte Pacheco Pereira. E para os portugueses, ele é o verdadeiro achador do Brasil,
certo? Para quem não sabe, tá? Então, vamos ver o relato que ele fez dos povos africanos e responder as questõezinhas aí. Nas navegações europeias, era comum um estranhamento entre os diferentes povos, né? A gente pode dizer assim que isso é uma chamada quebra da alteridade. E esse estranhamento, ele pode ser tanto pelo deslumbre, né? E achar aquilo como algo impressionante, como foi o caso da descoberta das terras coloniais, e também esse estranhamento pode ser de forma preconceituosa em querer impor a sua cultura, a sua religiosidade e a sua visão de mundo para o outro. Né? Que se vestiam, falavam, moravam e se comportavam de maneira muitas vezes completamente diferente. Está dizendo que os africanos e os portugueses eram povos que tinham culturas e forma de organização de vida diferente. Quem escrevia relatos colocava em seu texto a sua visão de mundo, né? Por isso, as noções de certo e errado, feio e bonito, rico e pobre, sempre apresentavam determinado ponto de vista de quem escrevia, certo? Do seu local de fala, como vai dizer o Michel de Certeau, tá? Do seu lugar social, do que quem escrevia. Leia com atenção os dois fragmentos de texto produzidos pelo navegador português Duarte Pacheco Pereira, que viveu entre 1460 e 1533, quando esteve na África. Certo? Baixar aqui, a gente ver. O primeiro relato diz assim: e na cabeça dessa alagoa, daquela região onde ele chegou, né, está um reino que se chama Tambucutu, ou como chamavam os africanos, Tombuctu, ao qual tem uma grande cidade com o mesmo nome, junto com a mesma alagoa, na mesma região, e ali está a cidade de Jané, que era povoada de negros, agora cercada por muros de taipas. Né? Para quem não sabe, a taipa é uma espécie de residência que tem muito no litoral nordestino e também no sertão, né? Que é feito de barro. Né? Nem é feito de alvenaria e nem de concreto. Tá? Porque na época não existia, concreto é uma coisa da indústria. Certo? E nela a grandíssima riqueza de ouro. Está dizendo que essa região é riquíssima em ouro. Só para vocês terem uma ideia, ouro era vendido em feira. E muitos europeus, e inclusive africanos, iam para disputar, né, a venda desse ouro. E ali vale muito latão, o cobre, panos vermelhos e azuis e sal. Tudo se vende por peso, senão os panos, senão, né, os tecidos. E assim vale muito o cravo, a pimenta, o açafrão, a seda fina e açúcar. Aqui ele está falando de dois tipos de produtos. Ele está falando do ouro, que era talvez o principal produto africano desse período, né, junto com os escravos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E também as especiarias, ó. Tá se referindo aqui à especiaria, artigo de luxo, seda, né, panos finos, né, tapeçaria e principalmente condimentos, né? Sal, açúcar, pimenta, açafrão, cravo, etc. E assim tendo sabido que é dos lugares sobreditos, onde se fazem grandes feiras, entre as quais uma delas é a de couro, em cada ano desta terra se retira um conto de ducados de ouro, que vai para Tunis. Então, essa terra é rica em ouro e rica em especiarias. Então, essa era a visão que os portugueses tinham das terras africanas, apesar do seu preconceito social. Vamos ver aí o segundo relato. E 200 léguas a leste do rio Mandinga está uma comarca de terra onde há muito ouro, uma localidade onde existe muito ouro, a qual chama de Tum. E os moradores dessa província têm rostos e dentes como cães. Aqui ele já está descrevendo os povos africanos, né, como feições animalescas, né? Tem dentes como cães, rabos como cão, e são negros. De esquiva conversação, o que é isso? Eles têm lábia, né? E que não querem ver outro tipo de ser humano. Né? E os mercadores mandingas vão às feiras de Betu, de Bamaraná e de Baá para comprar este ouro que daquela monstruosa gente se vendia. Alberto da Costa Silva, Organização e Notas e Imagens da África da Antiguidade ao século XIX. Né? São Paulo, 2012. Vamos responder ou elaborar uma questãozinha aí, certo? Vamos responder a questãozinha elaborando uma resposta. Como o autor descreve os povos africanos? De forma animalesca.
pejorativa e até mesmo racista. Por acharem sua cultura superior à do outro. Como o autor descreve os povos africanos? De forma animalesca, pejorativa e até mesmo racista, vírgula, por acharem a sua cultura superior à do outro, certo? Nós chamamos isso de etnocentrismo, nas ciências humanas, em especial na antropologia, tá? Vamos responder aí a questãozinha B, ó. Anota a resposta da A, certo? Escreve aí no seu livrinho físico, no seu livrinho digital, ou no seu caderno mesmo, tá? Não deixe de anotar. Por que o autor descreve pessoas com aparência de animais? Porque, de forma preconceituosa e etnocêntrica, os portugueses, ao descreverem os africanos, seus reinos, queriam passar a impressão que eles eram inferiores e incivilizados e não civilizados. Porque, de forma preconceituosa e etnocêntrica, os portugueses, ao descreverem os povos africanos e seus reinos, queriam passar a impressão que eles eram inferiores e não civilizados, certo? Então, essa era a visão que os navegadores portugueses e que os europeus em geral, através do seu eurocentrismo ou etnocentrismo, queria passar para os outros povos como se eles fossem mais desenvolvidos que eles por terem apenas uma cultura diferente, certo? Que impressão, item C, que impressão o autor transmite de Tombuctu e de Jané? A impressão é que a cidade era pouco desenvolvida, mas ao mesmo tempo, né, eles queriam, no contexto da expansão marítima e também do mercantilismo, os produtos que lá existiam, as especiarias, né, o ouro, isso eles queriam, né, a exploração, inclusive, de escravos, que é o contato que os portugueses vão ter primeiramente com a população escrava africana, vai ser com os mercadores árabes e posteriormente com os próprios africanos, e o tráfico negreiro vai se tornar a especiaria mais lucrativa de toda a colonização, desde o século XVI ao século XIX, e vai financiar o processo colonizador e todos os seus ciclos econômicos, certo? Vamos lá, vamos elaborar uma resposta. A impressão era que essas localidades e reinos eram bárbaros, vou colocar bárbaros entre aspas, certo? Bárbaros e não desenvolvidos. Porém, no contexto do mercantilismo, eles estavam interessados na exploração das riquezas presentes nesses lugares. A impressão é que essas localidades e reinos eram bárbaros e não desenvolvidos, vírgula. Porém, no contexto do mercantilismo, eles estavam interessados na exploração das riquezas presentes nesses lugares, certo? Apesar de acharem que esses lugares não eram tão desenvolvidos assim,
eles queriam explorar o que tinha de riqueza lá, que era o ouro e principalmente as especiarias, certo? Como a descrição das riquezas e do comércio africano se relaciona com os interesses dos europeus lá no século XV? Mostra justamente, né, a relação entre o mercantilismo, o processo da expansão marítima e a exploração dos outros povos, inclusive fazendo feitorias e colônias, tá? Vamos elaborar uma respostinha aqui. As riquezas africanas, melhor dizer, dos reinos africanos, interessavam as práticas mercantilistas e aos objetivos gerais da expansão marítima, como a busca por ouro, especiarias e escravos. Ó, vamos lá. As riquezas dos reinos africanos, né, interessavam as práticas mercantilistas portuguesas e aos objetivos gerais da expansão marítima, como a busca por ouro, especiarias e escravos, certo? Anota aí a respostinha das questões, né? Aqui a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do comentário das questões. Revisem as que estão faltando, né? Não deixem de ver o RA da página 159, que vai falar sobre as navegações espanholas e sobre a descoberta da América, tá? Continue acompanhando o nosso canal do CPM no YouTube. Tirem as dúvidas presentes na live. Um grande abraço e até mais. Opa, não esqueçam de fazer as atividades presentes no portal SAI. Muitos de vocês não estão fazendo. Então, para não deixar a nota de vocês cair, continue fazendo. Um grande abraço e até a próxima.